Olá, meus queridos! Mais uma vez eu estou passando por aqui para que nós possamos continuar com o nosso vídeo e assim continuar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos prosseguir com o conteúdo e terminá-lo, tudo bem? Na semana passada nós estávamos falando sobre a regionalização do território brasileiro. Hoje nós vamos então continuar. Vamos lá? Vamos recordar, nós aqui temos o mapa do território brasileiro dividido em regiões. Região Sul, região Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Na semana passada, nós já falamos sobre a região Sul e região Centro-Oeste. Hoje nós vamos começar então pela região Sudeste. Vamos lá então? Região Sudeste. É a região mais populosa do Brasil, com aproximadamente 87.711.946 habitantes. Ou seja, é uma região densamente povoada. Ela é composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, nós estamos em qual região? Região Sudeste, já que somos capixabas, né? Ou seja, vivemos no estado do Espírito Santo. Essa região, a região Sudeste, né, ela se caracteriza como a região mais desenvolvida do país. Ou seja, a região Sudeste ela é uma região rica. Por quê? Por vários motivos. Pela densidade populacional, ou seja, pela quantidade da população, né, que vive aqui é muito grande, pelas grandes cidades que tem na região Sudeste e por tantos outros motivos, tudo bem? Alguns aspectos regionais. Na região Sudeste, nós encontramos as duas maiores cidades, né, do nosso país, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro é conhecido pelas praias, não é? Pelos pontos turísticos, é uma cidade turística, né, o Rio. Aqui na imagem nós temos o Cristo Redentor, não é? E as praias ali, ó. E temos aqui também São Paulo. São Paulo é a maior cidade da América Latina e a maior cidade do Brasil. Olha, né, a quantidade de casas, prédios. Então é uma cidade imensa. Então a região Sudeste ela é caracterizada por essas grandes cidades e pela quantidade populacional. Nós vamos encontrar na região Sudeste a maior parte das indústrias, dos setores de comércio e serviços, tudo bem? A nossa economia, a economia brasileira, ela depende muito da região Sudeste. Passando, os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro é uma característica também da região Sudeste, tanto no Rio como em São Paulo, no Carnaval, né, que acontece no Brasil todo, mas o Carnaval aqui no Sudeste ele é marcado pelos desfiles das escolas de samba. Não é? São tantas as escolas de samba, Mangueira, tantas outras, Tijuca, não é? Beija-Flor de Nilópolis e tantas outras escolas que nós conhecemos, que é uma característica também da cultura, tanto do Rio de Janeiro, né, como São Paulo. Então a região Sudeste é uma região muito rica também culturalmente. Agora nós vamos para uma outra região, a região Nordeste. Vamos lá, vamos ler junto, A região abrange 9 estados. Então é a região que é mais dividida em estados, não é? 9 estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A Bahia ela é o estado que faz divisa com o nosso estado, lá na região Norte. Abriga cerca de 56 milhões de habitantes, a região Nordeste, sendo a segunda mais populosa do país. É uma região muito rica em biodiversidade e diversidade cultural, impulsionando o turismo nessa região. Ou seja, a região Nordeste ela é uma região que nós sabemos que ela tem uma cultura muito forte, não é? E é uma região muito rica em biodiversidade, ou seja, na fauna e na flora. Não é? Muitas reservas, muitos povos tradicionais. Então é uma região muito rica culturalmente falando. E também economicamente. Algumas características regionais, não é, lá do Nordeste são as praias. Uma das principais características são as praias, né? O Nordeste é conhecido pelas praias de águas quentes, né? Aqui nós temos 2 praias, 2 representações. As praias, o Nordeste, nele encontra-se as praias mais bonitas do mundo, né? Algumas das praias mais bonitas do planeta estão no Nordeste. Então, é uma região que tem um potencial turístico muito forte. Aqui nós temos, representação da Caatinga, né? Que é essa região, esse bioma que é no interior nordestino,
É uma região muito seca, semiárida, ó, parece, né, um deserto. É uma área que as pessoas têm uma vida muito sofrida, que sofrem muito porque é a área que chove muito pouco, uma vez no ano ou duas, tudo bem? Mas que tem um povo muito batalhador, né, que é o nordestino, o sertanejo. Então a região, voltando rapidinho aqui, ó, a região Nordeste é essa região de contrastes. Olha essa imagem para essa, não é? É uma região que não é só seca, também não é só praia, é uma região muito rica. E nós vemos então para a região Norte. A região Norte, ela abrange 7 estados: Amazonas, Tocantins, Pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Segundo o IBGE, que nós já sabemos o que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região abriga cerca de 18 milhões de habitantes. A economia baseia-se em atividades primárias, como extrativismo vegetal e animal, agricultura e pecuária, tendo também um setor secundário em crescimento, que são as indústrias. Olha aqui, quando fala aqui em atividades primárias como extrativismo vegetal e animal, agricultura e pecuária, isso se deve por quê? Porque, vamos lembrar, na região norte está a floresta amazônica, correto? Então é uma região muito rica também em biodiversidade, na fauna e na flora. Então tem uma economia muito voltada para o extrativismo, né, que é a retirada de produtos da natureza. E também para pecuária e agricultura. A região norte ela também sofre um problema, gente, muito sério, que é o problema do desmatamento e da destruição ambiental, que não acontece só lá, mas lá é evidenciado por causa da floresta, por conta da floresta. A floresta amazônica é uma das maiores florestas do planeta e uma floresta importantíssima para a vida na Terra. Ela é uma floresta que regula o oxigênio, que regula a quantidade de chuvas em várias regiões do planeta. Então, é um lugar, é um bioma muito importante e que está sendo ameaçado. Todos os dias, se nós ligarmos na televisão, nós vamos ver notícias de desmatamento, de destruição, de desrespeito, né, à Amazônia. Então, essa região norte, ela é uma região muito grande, mas com uma população pequena. Ó, alguns aspectos da região norte. Aqui eu trouxe as palafitas, ó. São casas tradicionais, não existem só essas, tá, gente? Mas essas são as mais tradicionais lá na região. Que, ó, olha, observe aqui que o pé da casa é um pé alto, ó. Por quê? Porque quando a cheia dos rios, ó, a água encosta quase, né, dentro da casa. Por que as casas são feitas assim? Porque é uma região de muitos rios, de rios muito grandes, pessoas que vivem dentro das matas, né, à beira de rios, que ficam dias, né, de barco para chegar a uma cidade. Então são áreas de difícil acesso e as pessoas têm que se proteger das cheias, né, dos rios, das grandes cheias. Por isso que lá, culturalmente, as casas são construídas assim, ó, de pé alto, para quando a água subir, não invadir a casa. São chamados os ribeirinhos, aqueles que vivem à beira dos rios. E temos então, lá, né, a floresta amazônica, na região norte. Essa grande floresta, né, que está presente na região norte e que é tão desrespeitada, tão agredida, né, que a gente vê todos os dias na televisão, nos noticiários. Então, voltando no mapinha aqui, ó, nós vimos as 5 regiões do nosso país, de forma breve, pelo momento que nós estamos vivendo, mas de forma certeira. Nós falamos sobre o Sul, né, com a sua característica de ser a região mais fria do nosso país, uma região muito rica também. Falamos da região Centro-Oeste, né? Falamos lá dos Pampas, da região Centro-Oeste, falamos da cultura, da biodiversidade da região Centro-Oeste. Viemos hoje falar do Sudeste, correto? Que é onde nós vivemos, é a região que vivemos, que é a região mais rica do Brasil, que é a região onde estão as maiores cidades do nosso país. Falamos do Nordeste com as suas praias, também falamos do problema da seca no Nordeste e, enfim, terminamos falando da região Norte. Só lembrar uma coisa, quando eu falei que na região Norte existem 18 milhões de habitantes e que é uma das menos povoadas do Brasil, olha o tamanho da região Norte, não é? Então, é realmente uma região bem pequena, bem pouco povoada.
não é? Se nós olharmos o tamanho da região norte, em comparação com o sudeste, que tem 85 milhões de habitantes e é um espaço bem menor, ó, um espaço bem menor. Tudo bem, gente? Então, esse é o nosso assunto da semana. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá bom? Acessem o Google Sala de Aula. A atividade dessa semana vão vir de forma interdisciplinar para vocês fazerem. Vocês vão ver no Google Sala de Aula e no WhatsApp. Mas acessem o Google Sala de Aula, realizem as atividades, marquem como concluídas e lembre-se que estamos em dia letivo. Tudo bem? Fiquem com Deus, um abraço, tchau!